A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. E gratidão por cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão por cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de dar continuidade na nossa live, vamos aqui a uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim: prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24D. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só espírito junto conosco,
como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Vamos aqui ao sorteio. A oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 9, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, e sai desse veículo, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par e 7, ímpar, vão estar aqui meditando no livro de livro de Jonas, com apenas 4 capítulos. Livro de Jonas, com apenas 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, com apenas 4 capítulos. Aqui, Jonas, capítulo 2, para os rebanhos de número 8 e rebanhos de número 7 estarem meditando. Jonas, capítulo 2, que contém 10 versículos, que diz assim: fala sobre a oração de Jonas ao Senhor Deus, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Eu disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vargas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par e 1, ímpar.
Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 4 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Romanos, capítulo 4, que contém 25 versículos, que diz assim: seus descendentes receberam a promessa pela fé. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão por cada um de vocês. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 6 do livro de Efésios, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Efésios capítulo 6, que contém 24 versículos, que diz assim, fala sobre as armaduras de Deus. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais por firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 2 do livro de Apocalipse, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Apocalipse, capítulo 2, contém 29 versículos, que fala assim: mensagem à igreja de Éfeso. Nos versículos 5, 6 e 7. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tendes, porém, isto, que odeias as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouças o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe-eis a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, com apenas 34 capítulos. Capítulo 3 do livro de Deuteronômio, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Deuteronômio, capítulo 3, que contém 29 versículos,
que fala sobre a divisão da Transjordânia. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argob, até o termo dos Jesuritas e Macatitas, e chamou de seu nome Bazan Avote, Jair, até este dia, e a Miquir de Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Armão, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras com 10 capítulos. Capítulo 5 do livro de Esdras, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Esdras, capítulo 5, que contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre a reconstrução do templo, reiniciada. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isto. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu estarei apresentando para vocês o nosso recado, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros.
E atenção, se você ou a sua igreja falou mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruído toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos limpe e nos purifique mais e mais. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E como é possível examinar em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números com 36 capítulos. Capítulo 10 do livro de Números para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Números, capítulo 10, glórias ao nosso Senhor Deus, contém 36 versículos, que fala sobre as duas trombetas de prata. Nos versículos 1, 2 e 3. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, porque elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocares, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Livro de Malaquias com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, interagir com a nossa live para vocês serem muitíssimos abençoados e outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho através do seu compartilhamento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Malaquias, capítulo 1. Para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Malaquias, capítulo 1, contém 14 versículos, que fala sobre o amor de Deus por Israel. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: e os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos limites de Israel. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizeis em que nós temos desprezado o teu nome.
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que te havemos profanado, nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Capítulo 12 do livro de Mateus, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Mateus, capítulo 12, que contém, glórias ao nosso Senhor Deus, 50 versículos, que fala sobre a mãe e os irmãos do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 46, 47 e 48 diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estava lá fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. E disse-lhes alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses. Contém 28 versículos, que diz assim: Cumpri estar atentos, vigiai e orai sempre. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías com 66 capítulos. Capítulo 40 do livro de Isaías, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Isaías, capítulo 40. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Capítulo 40, que contém 31 versículos, que diz assim: palavra de consolo para o povo do nosso Senhor Deus, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhes que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no eterno ermo vereda a vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos.
capítulo 1 do livro de 2 Timóteo para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. 2 Timóteo, capítulo 1, que contém 18 versículos, que diz assim: exortação à fidelidade no ministério. Nos versículos 6, 7 e 8. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Oração de número 7. Oração de número 7 diz assim: Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores, e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que o buscarem e o adorarem em espírito e em verdade, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a todos vocês que mentalizem um número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente. Escolha o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para poder te responder essa sua pergunta. Saiu agora o livro de Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel. Capítulo 9 do livro de Daniel. Capítulo 9 contém 27 versículos, que diz assim, fala sobre a oração de Daniel. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejuns e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira. Saiu 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1, que contém 27 versículos, que diz assim: Davi chora por Saul e por Jonatã. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam, choraram e jejuaram à tarde por Saul e por Jonatã, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: donde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Naum com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 contém 13 versículos, que fala sobre o exército do Senhor contra Nínive. Diz assim nos versículos 1, 2 e 3:
O destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os ombros, reforça muito o seu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó com a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os brotos das suas videiras. Os escudos dos seus valentes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tocha flamejante no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, um capítulo. Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Judas, com apenas um capítulo. Judas, que contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos para os discípulos de Judas. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares, com apenas 8 capítulos. Capítulo 8 do livro de Cantares. Cantares de Salomão. Vamos aqui no capítulo 8 do livro de Cantares. Contém 14 versículos. No versículo 8, 9 e 10 diz assim: temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã, no dia em que dela se fartar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-lo-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era aos seus olhos, como aquela que acha paz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 4 do livro de Miqueias. Capítulo 4 contém 13 versículos, que fala sobre a glória da nação restaurada. Nos versículos 1, 2 e 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se levará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias, 14 capítulos. Capítulo 12 do livro de Oséias. Capítulo 12 do livro de Oséias contém 14 versículos, que diz assim, fala sobre os pecados de Israel. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: o Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, e recompensará. No ventre pegou
calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 João. Capítulo 3 contém 24 versículos, que fala sobre a busca do amor fraternal. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: porque esta é a anunciação que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, 1 capítulo, que contém 15 versículos. Fala sobre o mau exemplo de Diótrefes. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos, que diz assim: fala sobre a prática da palavra. Portanto, meus amados, os versículos 19, 20 e 21. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as nossas vidas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 20 do livro de 2 Crônicas contém 37 versículos, que diz assim: Deus dá a vitória a Jeosafá. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, pois se abuscaram o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade vai estar te respondendo através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Saiu o livro de 2 Coríntios com 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 9 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 9 contém 15 versículos, que diz assim: estímulos à fidelidade.
nos versículos 6, 7 e 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendes sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, que diz assim na denúncia de número 101. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, então de fato, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Como o Senhor Jesus, o Cristo, afirmou nessa passagem, em João capítulo 8, que é necessário permanecer obedecendo às palavras, mandamentos, doutrinas e ensinamentos do Senhor Jesus, o Cristo, para verdadeiramente se tornar seu discípulo, e somente após isso conhecerá a verdade e será liberto, deixando claro que é necessário iniciativa e perseverança nos caminhos do Senhor Jesus para receber e desfrutar das bênçãos, promessas e liberdade que o Senhor Jesus conquistou. Você está obedecendo todas as palavras e ensinamentos do Senhor Jesus, o Cristo, para afirmar que é seu discípulo e está liberto, verdadeiramente conhece a verdade? Muita atenção. Se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te apresentando não tem nada sendo questionado por alguma de nossas mais de 100 denúncias, sendo essa a denúncia de número 101, que possui um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 62, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias. Que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 e 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo, através de um livro, de um número, que você escolher de 1 a 24, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolher o número 10, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Número 18, Romanos, capítulo 4. Número 15,
Efésios capítulo 6, número 1. Apocalipse capítulo 2, número 24. Deuteronômio capítulo 3, número 14. Esdras capítulo 5, número 17. Números capítulo 10, número 7. Malaquias capítulo 1, número 12. Mateus capítulo 12, para quem escolheu o número 12. Número 13. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Número 2. Isaías capítulo 40. Número 23. 2 Timóteo capítulo 1. Número 5. Daniel capítulo 9. Número 3. 2 Samuel capítulo 1. Número 16. Naum capítulo 2. Número 4. Judas capítulo 1. Número 8. Cantares capítulo 8. Número 19. Miqueias capítulo 4. Número 22. Oséias capítulo 12. Número 21. 1 João capítulo 3. Número 6. 3 João capítulo 1. Número 20. Tiago capítulo 1. Número 9. 2 Crônicas capítulo 20. Número 11. 2 Coríntios capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para os nossos recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas de ministério e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir e calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para todos fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas
para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. E agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministério e canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo, de verdade, que nos concedeu, que nos orientou da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E agradeço a cada um de vocês que ficou comigo até o final. E se você também chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Glórias a nosso Senhor Deus, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos todos em um só espírito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live. Meu muitíssimo amém.